Começamos hoje a leitura do livro original, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Prefácio do tradutor. As notas de rodapé serão revistas ao final de cada parágrafo. A incumbência de traduzir para o português a primeira edição francesa de O Céu e o Inferno foi motivo de grande honra e igualmente de grande cuidado para a responsabilidade que encerra o trabalho de verter um texto de Allan Kardec para a nossa língua. Assim, para a conveniência dos leitores, cabe aqui tecer algumas breves considerações sobre o processo de tradução e escolhas metodológicas. Buscamos manter um registro uniforme ao longo de todo o texto. As obras de Kardec têm uma linguagem eminentemente formal, que evidencia a erudição do codificador, sobretudo quando discorre sobre algum tema específico em seus textos ensaísticos. Mesmo nos diálogos originais com espíritos menos evoluídos, nunca o linguajar toma um caráter coloquial e vulgar. Para manter tal coerência, é forçoso utilizar um leque vocabular amplo, conquanto tenhamos evitado as palavras que tenham caído em desuso, como vemos ainda em traduções mais antigas. Usamos como crivo a análise de frequência do corpus da Universidade de Brigham Young, que incorpora majoritariamente textos em português dos últimos 20 anos. Procuramos igualmente evitar, tanto possível, as formas verbais menos usuais, como o pretérito mais perfeito, sintético e colocações mesoclíticas. Com relação aos substantivos próprios, foram traduzidos apenas os toponímicos de uso mais frequente, como Bruxelas, Baviera, etc. Alguns nomes foram mantidos nas formas originais, ainda que tivessem equivalentes em português, quando pudessem causar certa estranheira. Por exemplo, Rio Lorry e não Rio Liger, Bordeaux em vez de Bordeaux, etc. Exceto pelas figuras históricas, hagiográficas ou mitológicas, como formas portuguesas de uso corrente e antroponímicos, não foram traduzidos. Ao contrário do francês, não se utiliza em português o pronome vós e outras formas pronominais e verbais correspondentes. Observo eu, a leitora, isso no português do Brasil. Português de Portugal é outra história. Continuando, como registro de formalidade no tratamento da segunda pessoa do singular, exceto pelo plural majestático, referente a Deus, como se vê na oração dominical, Pai Nosso, que estais nos céus. Apesar disso, constatamos que a ampla maioria das traduções existentes opta por fazer uma transposição literal do texto francês, usando o pronome vós, quando no original o pronome vous refere-se claramente a um interlocutor único, o que não encontra abonação em nossa língua, como dito antes. O registro de formalidade em português é estabelecido pela escolha de pronome de tratamento correspondente, como senhor e senhora, formas que utilizamos preferencialmente, sobretudo na tradução dos diálogos de Kardec com os espíritos da segunda parte do livro. Reforço mais uma vez, português do Brasil. Da mesma forma, evitamos a tradução literal dos idiomatismos franceses, que frequentemente confundem o leitor brasileiro. Nesta lista incluem-se a palavra positif, que Kardec geralmente usa no sentido de objetivo, concreto, certo, inquestionável, e não no sentido de bom ou auspicioso. E a expressão respect mine, me perdoem a minha pronúncia, que significa escrúpulo ou receio, e não respeito humano, para citarmos apenas 2 exemplos. A adequação às regras de estilo do português também nos levou a outras abordagens específicas, como o uso de maiúsculas após interjeições pontuadas com exclamação, como ou reticências, ao contrário das traduções antigas que seguem o original em francês. O uso consistente de abreviaturas conforme a padronização brasileira, etc. Sem a pretensão de termos produzido um texto irretocável, o objetivo de nosso esforço foi o de trazer as palavras luminosas do mestre lionês ao alcance do leitor de nossos dias.
Finalmente, agradecemos a ajuda incessante dos amigos encarnados e desencarnados que trabalharam no projeto de restabelecimento da proposta original de Allan Kardec. Emanuel G. Dutra. Prefácio da primeira edição de Kardec. O título desta obra indica claramente seu objeto. Nela reunimos todos os elementos pertinentes para o esclarecimento do homem, ou melhor, da humanidade, porque aqui envolvem também as mulheres, acerca do seu destino. Como em nossos outros escritos sobre a doutrina espírita, nada inserimos que seja o produto de um sistema preconcebido ou de uma concepção pessoal, o que não teria nenhuma autoridade. Tudo na obra é deduzido da observação e da concordância dos fatos. O Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo. É a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina estão ali expostos, até os que devem constituir um coroamento. Era preciso, no entanto, mostrar-lhes os desdobramentos, deduzir-lhes todas as consequências e todas as aplicações, à medida que tais bases emergissem do ensino complementar dos espíritos e de novas observações. Foi o que fizemos em O Livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo, a partir de pontos de vista específicos. É o que fizemos também nesta obra, desde o ponto de vista, é o que faremos sucessivamente nas que nos restam publicar e que virão a seu tempo. As ideias novas só frutificam quando a terra está preparada para recebê-las. Ora, por terra preparada, não se devem entender algumas inteligências precoces que só dariam frutos isolados, mas um certo conjunto de predisposição geral, a fim de que não somente dê frutos mais abundantes, mas que a ideia, achando o maior número de pontos de apoio, encontre menos oposição e esteja mais forte para resistir aos seus antagonistas. O Evangelho, segundo o Espiritismo, já foi um passo adiante. O céu e o inferno é um passo aí mais, cujo alcance será facilmente compreendido, pois ele toca no ponto nevrálgico de certas questões, conquanto não devesse vir mais cedo. Se considerarmos a época em que surgiu o Espiritismo, reconheceremos, sem dificuldades, que ele veio no momento oportuno, nem muito cedo, nem muito tarde. Mais cedo teria malogrado, uma vez que, não sendo tão numerosas as simpatias, ele teria sucumbido aos ataques de seus adversários. Mais tarde teria perdido a ocasião favorável para desabrochar. As ideias poderiam tomar outro rumo, do qual seria difícil desviá-las. Era preciso deixar às velhas ideias o tempo de desgastarem-se, provando sua insuficiência antes de se apresentarem as novas. As ideias prematuras fracassam porque não têm maturidade para compreendê-las e porque não se faz sentir ainda a necessidade de uma mudança de posição. Hoje é evidente para todo mundo que um imenso movimento se manifesta na opinião pública. Uma reação formidável se opera progressivamente contra o espírito estacionário ou retrógrado da rotina. Os insatisfeitos da véspera são os impacientes do amanhã. A humanidade testemunha um processo de gestação. Existe algo no ar, um poder irresistível que a impele para a frente. Ela é como um jovem saído da adolescência que entrevê novos horizontes sem conseguir defini-los e que se desfaz com traços da infância. Desejamos algo melhor, alimentos mais sólidos para a razão, mas esse melhor ainda é indefinido. Procuramo-lo. Todos trabalham por ele, desde o crente até o incrédulo, desde o operário até o sábio. O universo assemelha-se a um vasto canteiro de obras. Um demolém, outros reconstroem. Cada um lapida uma pedra para o novo edifício, cujo plano definitivo somente o grande arquiteto possui e cuja estrutura somente será compreendida quando suas formas começarem a se delinear sobre a superfície do solo. É o momento que a soberana sabedoria escolheu para a chegada do Espiritismo.
Os espíritos que presidem o grande movimento regenerador agem, então, com mais sabedoria e previdência do que fariam os seres humanos, porque a visão daqueles engloba a marcha geral dos acontecimentos, enquanto nos outros somente vemos o círculo limitado de nosso horizonte. Tendo chegado os tempos da renovação, conforme os decretos divinos, era necessário que, em meio às ruínas do velho edifício, o homem entrevisse, para não esmorecer, as bases da nova ordem das coisas. Era preciso que o marinheiro pudesse distinguir a estrela polar que deve guiá-lo ao porto. A sabedoria dos espíritos, demonstrada pelo aparecimento do Espiritismo, revelada quase instantaneamente por toda a Terra, na época mais propícia, não é menos evidente na ordem e na gradação lógica das revelações complementares sucessivas. Não é preciso que ninguém constranja a vontade dos espíritos nesse sentido, pois eles não regulam seus ensinamentos de acordo com a impaciência dos homens, ou seja, dos seres humanos. Não nos basta dizer, gostaríamos de ter tal coisa, para que ela nos seja dada. A menos ainda nos convém dizer a Deus, julgamos que é chegada a hora de nos dardes tal coisa. Nós mesmos nos julgamos muito avançados para recebê-la, pois equivaleria a dizer-lhe, sabemos melhor que vós o que convém fazer. Os impacientes, os espíritos respondem: começai primeiro por saber bem, compreender bem e, sobretudo, praticar o bem, o que sabeis, a fim de que Deus vos julgue dignos de aprender mais. Depois, quando o momento chegar, saberemos agir e escolheremos nossos instrumentos. A primeira parte desta obra, intitulada Doutrina, contém o exame comparado das diversas crenças entre céu e inferno, os anjos, os demônios, as penas, as recompensas futuras. O dogma das penas eternas é tratado aí de maneira especial, sendo refutado por argumentos colhidos das próprias leis da natureza, o que demonstram não somente um lado ilógico, centenas de vezes já assinalado, como sua impossibilidade material. Como as penas eternas, caem naturalmente as consequências que se acreditava delas poder tirar. A segunda parte encerra numerosos exemplos que apoiam a teoria, ou melhor, que serviriam para estabelecer a teoria. A autoridade desses exemplos baseia-se na diversidade dos tempos, dos lugares em que foram obtidos, porquanto, se emanassem de uma única fonte, poderiam ser considerados como produto de uma mesma influência. Baseia-se essa autoridade, além disso, na sua concordância com o que se obtém todos os dias, em todos os lugares onde alguém se ocupe das manifestações espíritas sob um ponto de vista sério e filosófico. Tais exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito, pois não há centro espírita que deles não possa fornecer uma notável quantidade. Para evitar repetições cansativas, tivemos que escolher entre as mais instrutivos. Cada um desses exemplos é um estudo em que todas as palavras têm seu valor para quem quer que reflita com atenção sobre elas, visto que de cada ponto jorra uma luz sobre a situação da alma após a morte, assim como sobre a passagem, até agora tão obscura e tão temida, da vida corpórea à vida espiritual. É o guia do viajante antes de entrar num país novo. A vida de além-túmulo aí se desdobra em todos os seus aspectos como um vasto panorama. Todos poderão nele aurir novos motivos de esperança e de consolação, assim como novas bases para fortalecer sua fé no futuro e na justiça de Deus. Nesses exemplos, escolhidos em sua maioria entre casos contemporâneos, ocultamos os nomes próprios todas as vezes que julgamos útil fazê-lo, por motivo de conveniência, fáceis, apreciáveis. Quem por eles se interessar há de reconhecê-los prontamente. Para o público, nomes mais ou menos conhecidos e algumas vezes totalmente desconhecidos, nada teriam acrescentado à instrução que se pode tirar desses exemplos. As mesmas razões que nos levaram a omitir os nomes dos médiuns em O Evangelho segundo o Espiritismo fizeram com que omitíssemos também nesta obra, feita mais para o futuro do que para o presente. Os médiuns têm ainda menos interesse nisso,
porque não poderiam contribuir a esse mérito de algo em que seu próprio espírito não teve qualquer participação. Além disso, a mediunidade não é prerrogativa de tal ou qual indivíduo, mas de uma faculdade fugidia, subordinada à vontade dos espíritos que querem se comunicar. Faculdade que possuímos hoje e pode amanhã faltar, e que nunca é aplicável a todos os espíritos indistintamente, não constituindo por isso mesmo um mérito pessoal, como seria um talento adquirido pelo trabalho e pelos esforços da inteligência. Os médiuns sinceros, aqueles que compreendem a importância da sua missão, consideram-se instrumentos que a vontade de Deus pode incapacitar quando lhe aprouver, caso não atuem segundo os seus desígnios. Eles são felizes por possuírem uma faculdade que lhes permite ser úteis. Porém, disso não se envaidecem de modo algum. De resto, cingimo-nos nesse ponto aos conselhos que nos guias dos nossos guias espirituais. Quis a providência que a nova revelação não fosse o privilégio de ninguém, mas que tivesse seus mensageiros por toda a terra, em todas as famílias, porque os grandes, como entre os pequenos, conforme estas palavras de que os médios de nossos dias são cumprimento. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Nesses dias derramarei o meu espírito sobre os meus servos e servas, e eles profetizarão. Atos dos Apóstolos 2, 17, 18. Mas também foi dito, haverá falsos cristos e falsos profetas. Vide em Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Ora, esses últimos tempos são chegados. Não é o fim do mundo material, como se acreditou, mas o fim do mundo moral. Em outras palavras, a era da regeneração. Tivemos 11 notas de rodapé. Veremos a seguir com os respectivos textos a que dizem respeito. No prefácio. Nota 1. Esse prefácio da edição original de O Céu e o Inferno, de 1865, foi integralmente suprimido na edição adulterada de 1869, como se pode constatar. Esse texto inicial por Allan Kardec é uma apresentação de grande importância para qualificar a obra, o método utilizado, a estrutura do seu legado, o momento adequado do seu surgimento e os fundamentos do critério da universalidade basilar para a doutrina espírita. Nota do editor. Nota 2. Diz ali: era preciso deixar as velhas ideias, o tempo de desgastarem-se provando a sua insuficiência antes de se apresentarem as novas. A nota diz o seguinte: no artigo Reação das Ideias Espiritualistas, Kardec afirma que no período em torno da Revolução Francesa, a sociedade estava tomada pelas ideias materialistas, negava-se tudo, até a existência de Deus. Mas foi reconhecido que faltava às instituições sociais um apoio sólido. Diante de ampla necessidade de se compreender racionalmente o que é a alma, sua origem, seu destino, teve início uma reação inevitável para os ideais espiritualistas. Explica Kardec. O espiritualismo racional, enquanto filosofia oficial da França, após 1830, visava a regeneração da humanidade pelo desenvolvimento das faculdades da alma, razão, vontade, imaginação, e pela moral da liberdade. Conclui o professor. Foi essas circunstâncias eminentemente favoráveis que o espiritismo chegou. Anteriormente teria se deparado com o materialismo, que tudo permeava. Anteriormente seria sufocado por um fanatismo cego. Apresenta-se no momento em que a razão espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apodera de todas as mentes quando estamos na busca das grandes soluções que dizem respeito ao futuro da humanidade. Esse texto está na Revista Espírita de 1863, mês de outubro. Essa foi uma nota do editor. Nota 3. Diz o texto: os espíritos que presidem o grande movimento regenerador agem então com mais sabedoria e providência
e previdência do que fariam os homens, ou seja, os seres humanos, porque a visão daqueles engloba a marcha geral dos acontecimentos, enquanto nós outros somente vemos o círculo limitado do nosso horizonte. A nota diz o seguinte: a observação dos fenômenos está entre os passos do método científico. Na ciência espírita, a teoria se estabelece por dois processos. Primeiro, os espíritos superiores estudam os fatos do espírito humano diretamente em seu meio, pelos sentidos do perispírito e amplitude da consciência. Entre aspas, os homens, enquanto encarnados, não podem fazer essa ampla observação direta. Fecha aspas. Pesquisam as fases da evolução espiritual, deduzem suas leis e constituem a sua teoria. Segundo, Rivail e a comunidade dos pesquisadores espíritas, por meio de milhares de comunicações com espíritos nas diversas fases evolutivas, em centenas de grupos pelo mundo, puderam confirmar racionalmente os conceitos pelos depoimentos. Por meio dessa observação indireta, constituem assim a doutrina espírita, que amplia o círculo limitado do nosso horizonte, prevendo a regeneração da humanidade. Nota do editor. Nota 4. Diz o texto: tendo chegado os tempos da renovação, conforme os decretos divinos, era necessário que, em meio às ruínas do velho edifício, o ser humano entrevisse, para não esmorecer, as bases da nova ordem das coisas. Era preciso que o marinheiro pudesse distinguir a estrela polar que deve guiá-la ao porto. Diz a nota: a ideia da heteronomia ou obediência passiva do indivíduo às regras externas que ele não compreende racionalmente, servindo aos interesses alheios, é o fundamento das desigualdades e privilégios do mundo velho. O Espiritismo prevê uma nova fase, o da regeneração da humanidade pela fé racional, pela caridade desinteressada. A teoria espírita serve como bússola para indicar esse caminho, pois serão as ideias da autonomia que vão alavancar uma revolução moral e as renovações sociais que caracterizarão o mundo novo. Foi uma nota do editor. Nota 5, diz o texto: a sabedoria dos espíritos, demonstrada pelo aparecimento do espiritismo, é revelada quase instantaneamente por toda a Terra, na época mais propícia, não é menos evidente na ordem e na gradação lógica das revelações complementares sucessíveis. Diz a nota de rodapé: os conceitos fundamentais da doutrina espírita foram dados progressivamente pelos espíritos superiores. Para dar um novo conceito, eles aguardaram o amadurecimento das ideias, promovendo o movimento de enviar as mensagens por diferentes médiuns, em diferentes grupos, por todo o mundo. Algumas questões levaram anos para receber uma resposta. Com admirável prudência, se conduzem os espíritos ao darem suas instruções, comentou Kardec, ao apontar que eles só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tomando oportuno fazê-las sair da obscuridade. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 24, item 7. Se os espíritos não dizem tudo ostensivamente, é porque cada coisa tem que vir no momento oportuno. Eles esperam cada ideia amadurecer e se propagar antes que se apresentem outra e aos acontecimentos e o de preparar a aceitação desta outra. Ibidem. São somente os espíritos superiores que conduzem a gradual elaboração da doutrina espírita pela universalidade do seu ensino. Nota do editor, e concluo eu, que lê este livro. Por isso mesmo que Chico Xavier veio apresentar o complemento das obras de Kardec, com toda a série de mais de 500 livros que nos trazem detalhes preciosos dos planos espirituais. Continuando a nossa leitura. Nota 6. A segunda parte encerra numerosos exemplos que apoiam a teoria, ou melhor, que serviram para estabelecer a teoria. Diz a nota de rodapé:
Nesta obra, Allan Kardec consagra um método fundamental da ciência espírita, o da universalidade do ensino dos espíritos superiores. Toda comunicação, seja de homens ou os espíritos, é individualmente uma opinião pessoal, parcial e circunscrita ao seu grau evolutivo. Foi pelo estudo de milhares de comunicações que foi possível, destacando os padrões, deduzir as leis fundamentais que regem o mundo moral. Os espíritos confirmam essas leis pelos conceitos fundamentais que ensinam. Kardec estabeleceu assim os dois critérios do método da ciência espírita: coletividade concordante do espírito e dos espíritos superiores, e o exame da lógica, estabelecendo a força e a perpetuidade da doutrina espírita. Este livro apresenta, assim, a superação do pensamento dogmático do velho mundo pelo paradigma científico das leis naturais da justiça divina, definindo a autonomia intelecto-moral como fundamento da evolução do espírito pelo seu próprio esforço e dedicação, sendo a felicidade inerente a essa conquista progressiva. Nota do editor. Nota 7. Todos poderão nele aurir novos motivos de esperança e de consolação, assim como novas bases para fortalecer sua fé no futuro e na justiça de Deus. A nota de rodapé diz: por milênios, os sistemas imaginados pelos seres humanos ofereceram guias ilusórios quanto à vida além túmulo, ou a total negação materialista quanto a Deus, alma e vida futura. A teoria moral e as leis naturais que regem a vida após a morte, apresentadas de forma racional nesta obra, fundamentam uma mensagem de esperança, consolação e otimismo, destinando-se a toda a humanidade, independentemente da crença religiosa de cada um. Explica Kardec: esse conhecimento certamente levará, quando amplamente divulgado, profunda modificação nos costumes, no caráter, nos hábitos, nas crenças de que tão grande influência exercem sobre as relações sociais. É uma revolução total que se opera nas ideias, revolução maior e mais poderosa porquanto não se restringe a um povo nem a uma casta, pois alcança simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Isso está em A Gênese, no seu capítulo 1, item 20, nota do editor. Eu esclareço aqui, meus amigos, que quando o texto fala homens, está se referindo à humanidade e não ao gênero masculino, certo? Algumas vezes eu já vou emendar homens, mulheres ou humanidade. 8. De resto, cingimos, neste ponto, os conselhos dos nossos guias espirituais. O mais absoluto desinteresse material e de qualquer interesse próprio é uma característica fundamental e indispensável para o médium espírita, afirma Kardec. A mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando eles, já não há mediunidade. Explorar alguém a mediunidade é, por consequência, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 9. Isso fica muito claro, meus amigos. Comento eu. Atualmente a gente vê tantos médiuns ganhando dinheiro com a sua mediunidade. Se tirar esse espírito que fala com ele, acabou o médium. Como é que ele pode cobrar por uma coisa que não é dele? É como a gente quisesse cobrar do aparelho telefônico alguma coisa, não é verdade? O aparelho não faz nada, ele é só um veículo. Continuando. Nota 9. Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias derramarei o meu espírito sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Atos 2, 17 e 18. Diz a nota sobre esse texto que acabei de ler. Condizente com a racionalidade do seu tempo,
O Espiritismo, conforme o pensamento de Allan Kardec, deve necessariamente se organizar de forma a impor uma barreira às ambições pessoais, divergências na maneira de interpretar os conceitos fundamentais da doutrina, e por meio de um método que supere as opiniões pessoais pela universalidade do ensino dos espíritos. Por isso, para perpetuar a doutrina espírita, Kardec idealizou uma unidade da teoria, organização e método da doutrina espírita. Veja mais sobre isso na obra Nem Céu nem o Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, A História do Golpe, no subtítulo A Força do Espiritismo, até está em sua unidade. Esse livro é da mesma autoria desse grupo de tradução. Eu consegui esse livro ontem. Ele chama Nem Céu nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo. Procurem a leitura que vale a pena. E nota 10. Mas também foi dito, haverá falsos cristos e falsos profetas. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, diz a nota: a universalidade do ensino dos espíritos superiores é a única garantia que se estabelece uma comunicação segura entre os dois mundos, pois os espíritos mal intencionados, falsos profetas, só conseguem exercer sua ação contando com o isolamento em torno de um só grupo, um só médium, um só local, onde podem formar o seu feudo, seu castelo de falsidade. Jamais conseguiriam agir em meio à diversidade de centros, todos estudando, atentos aos bons espíritos que os assistem, fazendo uso da razão para analisar as mensagens que recebem, trocando as informações entre si para garantir a unidade em meio à diversidade, que é a base da doutrina espírita. Essa foi uma nota do editor. Eu quero aproveitar a oportunidade para comentar outra coisa. Uma vez me foi dito que foi Chico Xavier quem inventou as cidades espirituais. Quem disse isso leu muito pouco. Existem livros mais antigos que o próprio Chico. Busquem Reverendo Owen e outros, inclusive de outras religiões, que mediunicamente descrevem as cidades espirituais. Esses livros estão facilmente encontrados em PDF na internet. Se não encontrarem, me procurem pelo meu e-mail que sempre está disponível no canal. Eu remeto para você essas obras escritas antes do nascimento de Chico Xavier, que narrou sobre as cidades espirituais. Continuando, nota 11. Ora, esses últimos tempos são chegados. Não é o fim do mundo material, como se acreditou, mas o fim do mundo moral. Em outras palavras, a era da regeneração, que tantos falamos hoje em dia. Mas vamos à nota. No século XIX, o movimento liberal, promovido pelo espiritualismo racional, propunha uma regeneração da humanidade pelo desenvolvimento autônomo das faculdades da alma. A doutrina espírita, demonstrando as leis que regem o mundo espiritual, segundo Kardec, surgiu no momento ideal, apontando caminhos para a regeneração, de tal forma que o espiritismo não criou a renovação social, pois a maturidade da humanidade faz-se dessa renovação uma necessidade, por seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela elevação dos seus propósitos, pela generalidade das questões que ela abraça. O Espiritismo está mais que todas as outras doutrinas apto a secundar o movimento regenerador. Por isso que é contemporâneo. Surgiu no momento em que se podia ser útil, pois para ele também os tempos são chegados. Isso está em A Gênese, no seu capítulo 18, no item 23. Nota do editor. E eu completo aqui. Jesus já disse, quando perguntado qual era a primeira lei, ele respondeu: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é toda a lei. Então, meus amigos, no dia em que nós só fizermos aos outros aquilo que desejamos que nos façam, nós estaremos vivendo no paraíso. Não é verdade? É isso que prega a doutrina espírita: amar o próximo, cuidar do próximo, ser útil.
Não é verdade? Quem quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. Jesus já nos trouxe toda essa lição. Concluímos aqui a descrição do método e o cuidado dessa tradução. Iniciaremos o estudo da obra com eventuais comentários meus, me perdoem. Isso é que faz a diferença das outras leituras. Nos vídeos seguintes, eu aguardo a companhia de todos para esse nosso estudo. Fica aqui meu e-mail para eu remeter o que quer que vocês necessitem sobre esses assuntos. Abraços e até breve.